Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, hoje todo mundo ficou sabendo que o Fachin respondeu ao ministro da Defesa e pediu diálogo com militares nas eleições. Nós que estamos acompanhando os ataques reiterados de Bolsonaro às urnas eletrônicas, à mesma urna que o elegeu diversas vezes, a gente está careca de saber que não tem nada de real ou de verdade, de concreto no que o Bolsonaro fala. O que ele alardeia o tempo todo é que a urna pode ser fraudada, que pode ser isso e aquilo, o tempo todo falando a mesma ladainha, a mesma coisa. Isso a gente já está careca de saber. Tudo isso por conta que ele acha, e eu tenho certeza, que ao menos nessa situação a gente concorda, que ele vai perder. Perdendo a eleição, ele perde o seu foro privilegiado, ele perde a blindagem do Arthur Lira, ele perde a blindagem do Augusto Aras. Tendo perdido a presidência da República, ele se torna um cidadão comum, como qualquer outro, sujeito às penalidades da lei. Porque como presidente da República, é muito difícil puni-lo. Como presidente da República, e aí eu não faço uma crítica à Constituição, mas a Constituição está sendo utilizada por Bolsonaro para blindá-lo de crimes que vem cometendo inclusive contra a soberania nacional, agora nessa situação em que pede uma investida de uma nação estrangeira para que interfira nas eleições, para dar-lhe o poder novamente. Então Bolsonaro é o que tem alardeado o tempo todo. Isso porque ele acredita que vai ser preso. Comenta ele o tempo todo a história da Jeanine Áñez, que foi condenada, ela e o alto escalão das Forças Armadas, da Bolívia, e isso ele diz que sempre vai ser ele vai ser perseguido. O Bolsonaro não é perseguido por ninguém. Bolsonaro nem sequer sofreu ainda as penalidades que sofreria qualquer cidadão. Ele foi além do que qualquer político ou que qualquer presidente da República teria coragem de fazer. Bolsonaro é um verdadeiro... eu não tenho nem palavras para dizer o que o Bolsonaro é. Faltam-me palavras para dizer o que o presidente é. Falta de respeito. É um camarada vulgar, não se dá respeito, o tempo todo, sabe, fazendo com que a instituição tenha essa animosidade, atacando as instituições das quais ele foi eleito, atacando as urnas eletrônicas, foi eleito 6 vezes por ela, atacando o Supremo Tribunal Federal como se o Supremo não deixa eu trabalhar. Eu diversas vezes perguntei e questionei aos próprios personagens da presidência da República quais as atitudes que o Bolsonaro quis tomar e que o STF impediu. Não sabem responder. Até o Osmar Terra mesmo, amigo do Bolsonaro, esteve na CPI e perguntaram isso a ele. O que foi que o Supremo não deixou você fazer? Hein? O que foi? O que foi de bondade para a população? Qual a atitude benéfica para a população que o Supremo assim interferiu e não lhe deu essa autoridade? Não sabe. Isso é balela, isso é discussão. Só ele, o único presidente da República, que bate boca com o Supremo, que não quer obedecer ordens. Porque ele sempre foi desordeiro. Uma pessoa que é desordeira, uma pessoa que é subversivo, não consegue obedecer ninguém. Então ele acredita que como presidente da República ele ia mandar em tudo e em todos, e não é assim. O presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Ele tem limitações, é por isso que existem 3 poderes e não um. Então o Bolsonaro sabe disso, vocês que estão me ouvindo sabem disso, só que ele alardeia o tempo todo, ele tenta manter esse ar de animosidade, de belicoso, de guerra, para ver se acontece no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. E arma a população que gosta dele. População essa que eu estou dizendo aqui para ser bem bondoso, para não usar adjetivos chulos, esses milicianos e aquela turma que adora pegar numa arma. Esses aí querem sair na rua, esbravejando, quebrando tudo e não aceitando o resultado das urnas. Pra vocês terem uma ideia, que é tão falso que o Bolsonaro disse, que se caso as eleições indicassem que ele é o vencedor, eu duvido que ele atacaria, eu duvido que ele diria
que as urnas eletrônicas foram fraudadas, porque para ele só serve se for a eleição dele, se ele ganhar. É mais ou menos aquele jogo de futebol, eu só aceito se for a minha vitória. Se for a minha derrota, então foi fraudada, enfim. É uma coisa assim tremenda. Agora, o Edson Fachin, ele respondeu ao ministro da Defesa e pediu diálogo com militares nas eleições. O que eu vejo com eu diria, com essa aceitação do ministro Edson Fachin, do TSE, das sugestões, entre as sugestões que foram feitas aí pelas Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou em nota quais das sugestões enviadas pela Comissão de Transparência das Eleições foram aprovadas integral ou parcialmente e quais foram reprovadas. Ou seja, aqui o TSE acolheu 10 das 15 sugestões da Defesa e das Forças Armadas para as eleições. Veja, a maioria delas foram aceitas. Mesmo assim, o Bolsonaro reiteradas vezes ataca. Então, o problema do Bolsonaro não é dizer, quero mudar isso, quero mudar aquilo. Não, ele quer mudar a regra do jogo, ele quer mudar o resultado final das eleições. É isso que ele quer. Ele quer que as urnas eletrônicas sejam manipuladas por ele, pelos filhos dele. Porque, pelo amor de Deus, desde quando as Forças Armadas são tutoras de eleição, gente? E qual o país do mundo que Forças Armadas é que conta voto? Me diz um país do mundo, me dê um exemplo, de um único país do mundo comandado por militares que deu certo. Não dá. Militares foram preparados e têm inteligência para comandar as fronteiras, para comandar uma contraofensiva no caso de uma invasão, ir para catástrofe, ser um apoio e não para se meter em eleição, ser tutor de eleição. Eu sempre fui contrário à tese de que o TSE fez bem em chamar as Forças Armadas. Fez erradíssimo. Não é? Ecoou a voz do Bolsonaro dentro da própria corte, trouxe para dentro da corte o que o Bolsonaro mesmo diz. Olha, o TSE chamou aí as Forças Armadas, mas esqueceu que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ele adora falar isso. Uma pessoa que não chegou ao amadurecimento sempre gosta de mostrar o seu cargo. Sempre gosta de dizer, olha, sou eu que sou o chefe, eu que comando, eu sou o presidente, eu sou o chefe. O Bolsonaro fala isso o tempo todo, já perdeu a moral há muito tempo. Perdeu a moral, né? Ele quer impor a autoridade dele. Mas ele precisa entender, e um dia vai entender, nem que seja na marra, que ele é presidente do Brasil, não é imperador, que aqui existem leis, como em qualquer país democrático civilizado no mundo. Então ele precisa obedecer a lei. Ele não está acima da lei. E quem pode julgá-lo é o próprio Supremo Tribunal Federal. Está registrado na Constituição Federal. E o medo dele é que ele vá preso, que os filhos dele vão presos. Eu comentei isso hoje e gostaria de reiterar aqui para vocês. O medo do Bolsonaro é cadeia. O cara se pela de medo de ser preso. Ficou preso 15 dias no Exército, por conta das doidices que fez lá, não aguentou e aí agora fica pensando, já pensou se eu pegar 10 dias se mata. Então, gente, vamos continuar aqui nas notícias, eu peço que vocês esmaguem no like, fiquem comigo, vocês estão acompanhando aqui meu dia a dia, aqui na Ilha da Magia, estão acompanhando que eu estou acompanhando aqui também a minha mãe que está doente, não é? Muito doente, e ela está internada agora no hospital. E eu peço orações de vocês por ela, que vocês torçam por ela e que logo, logo ela se recupere, esteja junto com a gente. Olha, após pesquisas, pessimismo toma conta de aliados de Bolsonaro no Planalto. Expectativa interna era de que a esta altura o presidente Bolsonaro já estaria próximo de Lula nas intenções de votos, mas a distância apenas vem aumentando. Ou seja, a expectativa dos amigos do Bolsonaro, daqueles que apoiam sua campanha, era que Jair já estivesse assim encostando em Lula. Só que dados das últimas pesquisas, inclusive a pesquisa que saiu agora, a pesquisa do Pactual, né, da BTG, da FSB, a BTG, mostra Lula perto da vitória em primeiro turno. Ex-presidente, segundo o levantamento telefônico, tem 44% das intenções de voto contra 45% de todos os outros candidatos somados. Eu comentei
sobre essa questão, e a gente sabe que todas as pesquisas, seja ela Datapoder, seja ela IPEC, IPESP, BTG Pactual, Genial Census, a própria Datafolha, indicam a única coisa: Lula na frente, Bolsonaro atrás. Eu lembro muito, e quero recordar vocês, da campanha de Fernando Henrique e Lula. A campanha mostrava ali o Lula estagnado em segundo lugar e o Bolsonaro em primeiro. Desculpa, o FHC em primeiro. E aí deu no que deu. Nós sabemos que quem foi eleito foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, o que eu vejo aí é esta mesma linha da pesquisa. Estagnou, Lula no primeiro, Bolsonaro no segundo. Possivelmente quem vai levar é o ex-presidente Lula. Dado uma grande inflação que o Bolsonaro nos colocou, uma pessoa que não foi feita para trabalhar. O Bolsonaro não foi feito ao trabalho, ele é avesso ao trabalho. É uma pessoa assim, vadia. Sabe aquela pessoa preguiçosa que não quer nada com nada? Basta ver a sua vida no Exército, uma vida medíocre, uma vida de confusões. A gente, na verdade, a gente é aquilo que costuma fazer sempre. A gente é isso. O que o Bolsonaro costuma fazer sempre? Bobagem, falar bobagem, atacar, essa coisa. Ele é isso aí. Então as pessoas ainda que querem votar no Bolsonaro não percebem que ele pode ser um grande comediante contratado pela Praça é Nossa. Ele pode até ser um amigo seu, talvez para dar risada, tomando uma cerveja sua. Eu não tomo, mas você talvez tome. Mas jamais serve para presidente da República. É um ser inútil, inepto ao cargo, demonstrou isso na vida dele. Ele entrou na política para ganhar dinheiro, para se dar bem. Ele e os filhos dele, colocou ele e depois colocou os filhos dele. De onde vêm as casas do Bolsonaro? De onde vêm as mansões que os filhos compraram? De dinheiro bom não é. Os camaradas não têm uma carteira de trabalho assinada. Mas vamos continuar aqui na nossa notícia, minha gente. Olha, deixa eu ler aqui essa notícia para vocês, que é o seguinte: a União Brasil, vocês estão sabendo que a União Brasil, que está com o Bivar, ela quer apostar também no Fernando Haddad para governo de... Esse negócio está dando errado aqui para mim. Ela quer apostar no Haddad. Não vai seguir o candidato do PSDB, mas vai talvez entrar em acordo com o Haddad. O Luciano Bivar, para quem não lembra, é o presidente do PSL, o partido que o Bolsonaro foi eleito. Ele brigou com o Bolsonaro, ele que é ligado às questões daquelas coisas lá do consórcio de carros e tal, licenciamentos. Enfim, ele brigou com o Bolsonaro, fez a União Brasil aí com o DEM, enfim... Está vendo que os candidatos dele não são tão fortes quanto o Haddad em São Paulo, que está isolado no primeiro lugar. Gente, tem essa outra notícia aqui que eu quero falar para vocês, que é a seguinte. Vamos lá. Deu um chute aqui no meu computador. Atenção, deixa eu ajeitar aqui para vocês rapidamente. Sempre acontece isso aqui. Olha, ao vivo, quando é ao vivo, eu prefiro fazer programa ao vivo, acho que todo mundo sabe porque eu prefiro, porque ao vivo a gente leva assim da melhor maneira. E quando a gente grava, mesmo que a gente grave e depois posta, eu às vezes não me sinto bem. Eu sou o camarada que gosta de fazer ali na lata. Olha essa notícia: fim do churrasco. 55% dos brasileiros deixaram de comprar carne por causa da inflação, diz pesquisa. Mas da metade dos brasileiros também deixaram de comer em restaurantes e comprar roupas. Em meio à privatização da Eletrobras, que vai elevar tarifas, 35% atrasaram o pagamento de energia. Hoje o Jornal Nacional, que acabou de terminar, mostrou que existe um endividamento muito grande da população. A população está endividada, os idosos estão endividados. A população não consegue pagar suas contas porque está priorizando comida. A comida ficou tão cara que 55% dos brasileiros deixaram de comprar carne, gente. Eu, quando eu vou num supermercado, fico triste. A gente que ganha mais do que um salário mínimo, um pouco mais, a gente já sente na pele
aquele preço, o ovo, cara, tá caro pra caramba. Agora você imagina o trabalhador ganhando R$ 1.200 por mês, que tem que pagar sua luz, sua água, seu aluguel. Não dá, gente. Então é uma coisa que a gente precisa compreender. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro é o principal culpado pela alta inflação do país, não tem para onde correr. É bobagem dizer a culpar a pandemia, é bobagem ficar culpando guerra na Ucrânia, que é isso, gente? Se todos os governos tiveram crises, todos os governos tiveram crise, não teve um governo federal que não teve crise, todos tiveram crise. Aliás, no tempo do presidente Lula teve uma grande crise econômica no mundo. Em 2008, a grande crise econômica mundial afetou aquela que o Lula disse que seria uma marolinha, e foi. A questão é a administração. Fosse por isso, a China não teria saído com sucesso, a Alemanha não estava com sucesso, apesar da inflação na Alemanha, todo mundo está reclamando, mas o poder de compra que os alemães têm é 5, 6, 7 vezes maior do que o nosso. Então, não dá para ficar comparando essas coisas. O Bolsonaro diz, ó, a gasolina está cara lá, a gasolina está cara na Alemanha, mas um salário, o menor salário alemão, dá para comprar mais de 10 vezes a mais do que compraria um salário brasileiro. Então, é uma coisa assim tremenda. Essa inflação veio acabar com o sonho de muita gente. Senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui, amanhã a gente volta. Coopere com a gente. Coopere com a gente aqui pelo 61 983 04 6113, esse é o nosso Pix. Estou precisando muito da ajuda de vocês. A minha audiência caiu muito por conta que eu não estava apresentando muito, a gente para lá e para cá o tempo todo no hospital. É difícil, né? Eu não estou com uma estrutura como eu tenho do estúdio aqui em Brasília. Enfim, me ajudem compartilhando o vídeo, enviando qualquer quantia para esse Pix 61 983 04 6113. Eu agradeço de coração, fiquem com Deus, Deus te abençoe. Tchau, pessoal.